começando mais um programa Mariana com você. Aqui na primeira semana de 2014, agradecendo a todos que fizeram parte de 2013. E hoje eu tenho a honra de receber o Dr. Jean Negreiros, que hoje está como diretor administrativo do Hospital de Câncer de Barretos aqui em Porto Velho. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Uma satisfação muito grande, Mariana, estar aqui, receber o convite vosso, estar presente no seu programa. É um dos primeiros programas do ano de 2014. É uma satisfação muito grande estar aqui contigo. Eu que agradeço essa sua participação. E eu queria, antes da gente começar a falar sobre todos os planejamentos futuros e como anda o Hospital de Câncer de Barretos aqui em Porto Velho, falar um pouco da sua história. Jean, que é de uma família conhecida e reconhecida aqui no estado de Rondônia, que em todas as áreas, tanto médica, política, vem contribuindo para o crescimento do nosso estado. Que fale um pouco de onde você veio, dos seus pais, da sua história, da onde você veio fazer medicina, já foi também o nosso administrador do hospital de base por um bom tempo, então queria que você se apresentasse a todas as pessoas que nos assistem. Mariana, eu sou médico, eu sou filho de uma família tradicional aqui de Porto Velho, meu pai é Nilson Negreiros, ele já tem quase 30 anos na nossa capital, e meu tio também, Ramiro Negreiros, é bem tradicional na política aqui em Porto Velho. Eu sou médico, me formei no ano de 2005, decidi me formar em Cuba, estudei 6 anos em Cuba, e em 2005 formei. E em 2006 a gente veio para Rondônia, para Porto Velho, retornando já dos nossos estudos. Após formar em Cuba, eu fui para Pernambuco, iniciar minha vida por lá, nos interiores, e depois de um ano eu vim iniciar, sou goiano, nasci em Goiânia, só goiano de passagem mesmo, porque meu pai é cearense e de 5 filhos, uma família com 5 filhos, cada irmão ele teve numa cidade diferente. Você é o único médico da família? Eu era o único médico da minha prima, Elisete Negreiros também, formou ano passado, ela é médica, ela está fazendo residência em São Paulo. E vim para Porto Velho, iniciei minha vida como médico trabalhando nas periferias, trabalhei Zona Leste, Zona Sul, trabalhei Baixo Madeira, corri aí o Rio aí com as viagens de finais de semana, um bom tempo. E nesse pouco tempo, tenho 32 anos, apesar de ser ainda jovem, o pessoal pensa que eu sou bem velho. E eu, nesse pouco tempo de vida como médico, eu já andei e conheci bastante os 4 cantos de Porto Velho. Tive a experiência de trabalhar também nas linhas rurais, linha 21, linha 32, linha 35 até o quilômetro 50, Cachoeiro Teotônio. Sou um dos primeiros a trabalhar ali também no Vila Princesa, no começo, antes que tinha nem posto de saúde ali, a gente atendia ali a Vila Princesa, que fica ao lado do lixão de Porto Velho. Então a gente foi um dos primeiros ali a trabalhar. Então a gente trabalhou bastante durante esse período. E no final do ano de 2010, após a vitória do Dr. Confúcio, o governador, a gente recebeu o convite para ser diretor do hospital de base. Naquela ocasião eu tinha 29 anos, falava que tinha 30 porque por 4 meses eu ia fazer 30. Eu tinha 29 anos. E assumi aquele hospital grande ali, fiquei 2 anos. Um dos maiores desafios que eu já tive na minha vida. Mas graças a Deus, Deus ajudou e a gente soube trabalhar com uma equipe muito boa. Todos que trabalharam comigo sabem como é que foi o nosso trabalho. E graças a Deus a gente fez o que pôde para melhorar o máximo possível a qualidade da saúde. E tive o prazer de te conhecer, assim que você se formou, e ali a gente conversou bastante naquele período. Então, hoje, esse ano, eu recebi o convite, no mês de maio, do nosso presidente da Fundação Pio XII, Henrique Prata, para assumir a direção administrativa do Hospital do Câncer aqui em Porto Velho. E a gente vem trabalhando nesses meses aí, graças a Deus, o hospital a cada dia vem ampliando o número de atendimento. A gente recebeu o
com bastante carinho o convite do nosso presidente Henrique Prata. E isso é muito bom, porque realmente lembro quando o senhor estava na frente do Hospital de Base, a gente pôde presenciar várias inaugurações, vários momentos históricos também para dentro do Hospital de Base, né? Eu tive a oportunidade de estar lá dentro do hospital e presenciar esses avanços, esses crescimentos, e eu acredito que até mesmo, como você disse, eu tinha 29, 30 anos, é uma questão de realmente uma luta, você poder mostrar que você jovem é capaz de realizar e de mostrar credibilidade, que às vezes não querem acreditar muito na juventude, mas a nossa juventude tem essa força, essa vontade de fazer, e você mostrou isso enquanto estava na frente do Hospital de Base. Tendo as pessoas que acreditem na gente, no caso o governador acreditou na nossa jovem, mas ele teve a confiança, apesar das críticas no início, o governador, esse rapaz não vai dar conta não. E em 2 anos a gente trabalhou para tentar recuperar aí 10 anos. Quem conheceu e quem viu à frente do Hospital de Base, a gente teve a oportunidade de inaugurar muitos leitos, dobrar o número de leitos de UTI, às vezes até triplicar. E a gente tivemos um desafio muito grande, porque iniciamos naquela ocasião o estado, um estado de calamidade pública, o João Paulo II naquela situação. E graças a Deus a parte que me coube como diretor, como gestor do Hospital de Base, a gente fez o máximo que a gente pôde, com as dificuldades, você sabe muito bem a dificuldade que é o serviço público, os investimentos, a burocracia do serviço mesmo, as coisas são lentas, licitações, e a gente sabe que com tudo isso, em 2 anos, o hospital ele teve um avanço muito bom, entendeu? A gente entregou o hospital em ótimas condições, e com muitas coisas a serem inauguradas já de início na nossa gestão. Isso todos conseguiram ver. E eu vou deixar para a gente falar um pouquinho mais sobre isso depois do intervalo. Vamos ao intervalo e voltamos já já. Estamos de volta no programa Mariana com você, hoje recebendo o Dr. Jean Negreiros. Estávamos falando sobre o período da sua administração dentro do Hospital de Base, sobre realmente o número de leitos dobrados durante o período que ele estava à frente dessa administração e falando sobre as dificuldades. E essas dificuldades é um assunto que realmente tem sido falado diariamente no país inteiro. Como é que o senhor vê que a gente pode fazer para que haja uma melhoria no serviço médico, principalmente aqui dentro do estado de Rondônia? Um ponto muito importante, o governador já deu início na teoria que foi dar poder para as unidades de saúde terem uma administração própria, no caso, tornando elas autarquias. Já tem uma lei aprovada, foi uma reivindicação nossa desde o início da gestão, porque as unidades de saúde todas são atreladas direto ao secretário. Então, todos os processos são iniciados pela Secretaria de Saúde. Isso diminui a possibilidade de uma agilidade maior nas compras, nos investimentos, mas apesar de tudo isso, a gente ainda, eu destaco ainda os pontos principais desses 2 anos nossos lá na frente do hospital, que foi a 130 leitos na clínica ortopédica, foi aumentado o número de leito ortopédico, nós tivemos aí 30 leitos da UTI pediátrica, neonatal. Tivemos aí 10 leitos de UTI geral que teve a inauguração, a nova recepção do Hospital de Base, que não tinha recepção inicialmente. Tivemos aí o início e agora finalizando o centro de imagem radiológico, que está quase finalizando. E várias obras pequenas que foram feitas dentro do hospital. O centro cirúrgico mesmo do hospital, que foi ampliado, na nossa ocasião, a gente recebeu com 4 salas funcionando. Foi entregue com as 10 salas funcionando e com um projeto de 5 para executar, que eu acho que já deve estar terminando. E toda aquela melhoria nos corredores gerais do hospital. Então, foi as situações assim, mais importantes que nós tivemos durante aquela frente do hospital, apesar de toda a morosidade. Mas é como você bem falou, o serviço público ele tem que melhorar. Hoje é muito importante os órgãos de controle. Eles trabalham muito na fiscalização, mas eles trabalham muito também indicando os pontos principais que a gente não possa, no futuro, atropelar um pouco e ter que retornar uma licitação. Então, nesses 2 anos, teve essa proximidade muito grande, Tribunal de Contas,
Ministério Público, e que fez com que a gente tivesse esse feedback para não ter licitações bloqueadas no curso final já de finalização. Isso é muito importante, essa parceria de todos os órgãos, Com né? certeza. E doutor, vamos falar um pouco agora sobre o Hospital de Câncer, a qual o senhor está na frente como diretor administrativo. Como foi que o senhor teve esse convite? Desde quando que o senhor está à frente do Hospital de Câncer? A gente vem trabalhando no início da nossa gestão, porque tudo inicia lá atrás, quando a gente iniciou a parceria com o Hospital do Câncer de Barretos, quando veio a unidade, foi inaugurada em 2012, foi inaugurada. O Henrique Prata, que é o presidente da Fundação Pio XII, após toda essa nossa proximidade, esses 2 primeiros anos, esse ano ele nos convidou para vir a compor a equipe dele, uma equipe muito boa, e a gente veio somar com a equipe que já estava. Então hoje o Hospital do Câncer ele é um hospital, uma fundação que trabalha com o convênio de gestão com o Estado de Rondônia, com metas a cumprir, e a gente vem cumprindo arduamente, trabalhando bastante, aqueles 1.200 metros quadrados do Hospital do Câncer, eu acho que é os 1.200 metros mais bem aproveitados em questão de saúde aqui no estado. São quantos leitos que... O hospital ele tem, são 20 leitos de internações, nós temos 8 leitos de CIA, que são leitos para atendimento de urgência, e 4 leitos de hospital dia, o paciente que chega, opera no mesmo dia e vai embora no mesmo dia. Então, anteriormente à inauguração do Hospital do Câncer, o doente com câncer ele tinha que se deslocar até Barretos. Então, vendo o número excessivo de pessoas que iam até Barretos, o presidente da Fundação... Vocês têm esse número mais ou menos de quantas pessoas, pacientes iam e quantos hoje conseguimos atender aqui? O Estado gastava em média de 24 milhões somente em TFD. Tratamento fora do domicílio é passagem, ajuda de custo. Então, para você ter uma ideia, nesse ano fez agora em julho 1 ano, o ano passado agora em julho fez 1 ano do início, e já com mais de 4 mil, chegando a 5 mil prontuários, pacientes que iniciaram o tratamento, foram operados, e a gente conseguiu reduzir bastante. Eu digo para você que hoje caiu em 70% o paciente com câncer que tem a necessidade de ir até Barretos. Nós trabalhamos com uma equipe multidisciplinar, que trabalha para que tudo seja resolvido aqui no estado. Os casos a maioria dos pacientes são daqui do estado de Rondônia? Estado de Rondônia e estados vizinhos. Nós temos pacientes do Amazonas, pacientes de Humaitá, pacientes do Acre, nós temos pacientes também do Mato Grosso, paciente de Cuiabá aqui, e também a fronteira. Nós estamos próximo à Bolívia e também a comunidade indígena. Lá em Barretos hoje já tem 7 crianças, né, índias em tratamentos também com câncer. Então, o hospital no início ele tinha um número razoável de atendimento, e hoje esse número dobrou e triplicou. Hoje nós estamos na nossa capacidade máxima, trabalhando, atendendo, e o paciente ele sente a diferença porque, devido a esse atendimento multidisciplinar, ele consegue, no mesmo dia, ser consultado pelo oncologista clínico, passar pelo oncologista cirúrgico, e daí ser avaliado com nutricionista, psicólogos, e os agendamentos dos exames complementares têm uma agilidade muito grande com as clínicas prestadoras de serviço. Então, o paciente ganha na qualidade, a biópsia também. Nós estamos aí 7 dias no máximo, a gente está conseguindo trabalhar com um resultado ágil dessa doença que consome uma grande parte dos nossos doentes. E isso fez com que também o Estado já se preparasse previamente, porque há uma lei agora recente, do ano passado, que a presidente Dilma estipulou 60 dias para o paciente com câncer ser diagnosticado e começar o tratamento, né? Então, você imagina já está se adequando... Não, o Estado já estava com a unidade de Barretos aqui. Então, você imagina se o Estado não tivesse. Com a unidade de Barretos aqui em Porto Velho, como é que ela ia conseguir se encaixar aos moldes? Porque é lei, a presidente já fez isso por uma forma de agilizar. Um dia, uma semana para o paciente com câncer, a gente sabe que é muito tempo. E é importante. E eu vou deixar para a gente falar no próximo bloco sobre realmente os tipos de câncer mais atingidos e afetados aqui dentro do nosso estado, sobre os projetos futuros para esse ano de 2014. Vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouco.
de volta no programa Mariana com você, recebendo o Dr. Jean Negreiros. Doutor, como estávamos falando, quais são os tipos de câncer mais afetados e atingidos aqui dentro do nosso estado? Os dois principais, no caso, o público feminino é o câncer de mama e o público masculino o câncer de próstata. Então, hoje nós temos um número razoável, nós estamos tendo que ampliar a nossa equipe de médicos que atendem essas duas patologias aqui no nosso hospital, porque o número de pacientes só tem aumentado. E agora a gente adquiriu, no ano passado, final do ano passado, a gente adquiriu uma carreta de diagnóstico, ao qual ela vai ficar fixa aqui na nossa capital. Ela faz parte da unidade de câncer aqui de Barretos, um investimento de R$3 milhões, parceria com a Avon, com a Scania. Essa carreta, ela tem uma mamografia digitalizada, ao qual o paciente, além de fazer o exame de mama, ele pode também realizar o Papa Nicolau, através da citologia líquida. É um exame, um dos mais que se aproxima com o menor erro possível do resultado, para que a gente possa, com isso, com o nosso centro diagnóstico, encaminhar esses pacientes que saem com algum diagnóstico alterado, eles passam pelo nosso hospital. Então, isso vem aumentando muito o número de pacientes, porque essa carreta ela passa pelos bairros, ela está em comunicação direta com os postos de saúde. Os postos de saúde agendam, nesse primeiro momento, a população em idade para a realização dos exames, e esses pacientes são previamente agendados segunda, terça, quarta, quinta e sexta, até dia de sábado também. A carreta vai até o bairro e realiza esses exames nas mulheres com idade para a realização dos exames. Isso vem aumentando muito o número de diagnóstico desses pacientes. A cada 100 pacientes, 4. Mas isso não adianta também só vocês colocarem a carreta. Tem que convidar também, sempre estar com esse contato com a população para ela saber da importância. Agora nós estamos abrindo bastante aos nossos médicos, que eles estão participando bastante de entrevista, para conscientizar a importância de tratar o câncer no início, na fase inicial. Porque o câncer, a maioria dos casos, o que fez com que Barretos viesse ao nosso estado, é porque a maioria das pacientes que iam até Barretos já vinham com câncer em estado avançado. Então, elas só vão para lá praticamente para aumentar um pouco a sobrevida. Então, com o tratamento precoce, com o diagnóstico precoce, a gente consegue aí de cada 100 mamografias realizadas aí a nível de bairro, tem 4, 5 alterações. Então, essas 4, 5 alterações vão passar novamente pelo escaneamento dentro da unidade, e o médico realiza a biópsia através de uma mesostereotaxia, é uma punção rápida, e aí o paciente rapidamente, em 1 semana, 2 semanas, ele já está, se for o caso, na mesa cirúrgica. Então, esse é o câncer que tem 95% de cura, é o tratamento, no caso, estado inicial. Então, essa carreta vem para o nosso estado. Até então nós tínhamos visita de carretas a cada certo tempo, mas essa não, essa foi adquirida própria para a nossa unidade própria daqui de Porto Velho. E eu queria aproveitar e saber, além da carreta, que é muito importante até essa parceria com a Avon, tá preocupada também, ainda mais com as mulheres, a também procurar um posto de saúde, se a carreta não estiver lá, mas procurar sobre informações, sobre o atendimento também, para poder fazer com que a gente evite esses casos e que a gente também tire Rondônia desse número tão alto de pessoas que procuravam Barretos e até mesmo agora procurando o Hospital de Câncer. Quais são os planos que vocês têm para 2014? O nosso plano é dar início à construção do nosso hospital mesmo, o hospital, porque quem conhece a história da unidade que está aqui em Porto Velho sabe que onde a gente está é uma área cedida pelo Estado. Então, o terreno já foi doado, o empresário doou uma área de 60 mil metros quadrados, após ali a Polícia Rodoviária Federal, e nesses primeiros meses de 2014, nós teremos aí o lançamento da pedra fundamental, que o nosso presidente Henrique Prata vai vir a Porto Velho para darmos início à construção. A gente trabalha vamos trabalhar com a obra rápida, construções modernas, ao qual a gente consiga trabalhar com estrutura modular, ter no máximo em 12 meses a gente tem uma estrutura própria. Inicialmente,
um hospital de referência para a região norte. Dobrando o número de leitos também? Não, o número de leitos vai ser praticamente multiplicado por 10, porque a construção prevista é de 20 mil metros quadrados, de 15 a 20 mil metros quadrados, com a ala própria para o atendimento do paciente indígena. A preocupação da Fundação é porque há um número excessivo de pacientes diagnosticados, paciente indígena. Então, a gente sabe a dificuldade que é pela cultura própria do paciente, a dificuldade para ele ter o acesso e até mesmo o tratamento. Então, esses pacientes têm se deslocado até Barretos, devido à estrutura lá ser melhor. Então, a intenção agora, no ano 2014, é a gente construir a nossa unidade própria em Porto Velho. Aí nós vamos mobilizar toda a população, os coordenadores que sempre estão trabalhando bastante aí para conseguir manter a unidade de Barretos, não só aqui de Porto Velho, nós temos um convênio de gestão, mas nós trabalhamos com um déficit. Então, não só daqui também, mas como a nossa unidade matriz em Barretos. Então, o que a gente arrecada com o SUS não é suficiente para manter o hospital. Eu queria que o senhor dissesse onde encontrar, onde fica o Hospital de Barretos, aqui do Câncer de Barretos, aqui em Porto Velho, e como entrar em contato com vocês para um atendimento. O Hospital do Câncer ele fica anexo ao Hospital de Base, fica na rua entre o Hospital de Base e o Apólico Oswaldo Cruz, é o anexo. Lá a gente tem uma recepção, funciona 24 horas. O paciente, para ter acesso ao tratamento, ele tem que ter o cartão do SUS, cópia de RG, CPF. Se ele não tiver o cartão do SUS, lá mesmo é emitido o cartão do SUS. E daí uma biópsia, confirmando que ele está com câncer, para que ele possa daí dar início a um agendamento, ao tratamento. Lembrando, Mariana, que lá também a nossa unidade, apesar de ser pequena, nós atendemos em média aí 600 pacientes que antes iriam para o João Paulo II. Então nós temos um pronto-socorro somente para atender pacientes que estão em tratamento nas suas casas, que passam mal e antes não tinham uma referência. Então nós estamos atendendo 600 pacientes mês que vão para lá, é aplicado o medicamento, amenizada a dor, às vezes é internado. Então esse paciente ele tem uma referência hoje. Hoje nós estamos em média aí de mais de 160 procedimentos cirúrgicos por mês, 400, 500 atendimentos dia. Então, a unidade só tem crescido em número de atendimentos e diagnósticos. Parabéns! A gente vai chegando ao final do nosso programa e eu desejo sucesso ao Hospital de Câncer aqui em Porto Velho, que cada vez mais dê realmente um conforto aos nossos doentes que precisam tanto nesse momento de tanta dor. Então, parabéns e boa sorte! Continue na frente do Hospital de Câncer, levando pelo menos um pouco mais de saúde, um menor sofrimento a essas pessoas que estão lá num momento tão difícil de suas vidas. Obrigado, Mariana. Satisfação muito grande novamente participar dessa entrevista com você. Gosto de você, você é minha amiga, é uma simpatia de pessoa e a gente vai estar sempre trazendo as novidades do Hospital do Câncer a partir de agora e abrir mais ainda também para os nossos médicos também estarem trabalhando uma conscientização, os novos tratamentos. Então a gente posteriormente teremos aí novos profissionais também aqui passando um pouco para você. Muito obrigado, Mariana. Eu que agradeço, muito obrigado pelas suas palavras também. E aqui a gente chega ao final de mais um programa Mariana com você. Até o próximo programa.